Bem-vindo ao canal do Canal History. Aqui, fazemos uma jornada pelo passado para ajudá-lo a dormir e desfrutar de um sonho repousante. Não se esqueça de se inscrever e pressionar o botão Lift para que você possa pegar todos os episódios. Quando a palestra terminou, você estará dormindo. Feche os olhos e imagine a palavra Islã. O que vem à mente? Imagens simples e estereotipadas, como oração, jejum, mulheres em hijabs, mesquitas ou talvez um deserto quente, um bazar oriental ou até mesmo notícias de agitação. Se você abandonar todas essas ideias superficiais, o Islã é muito mais que uma religião. É uma civilização enorme e começou nos desertos da Arábia. Depois de 100 anos, as pessoas falavam grego em Damasco, persa em Bucara e árabe em Meca. Era um importante centro comercial em Berber, Egito. Mas era uma sociedade fechada. Em Misanon, Novo México, houve uma hierarquia estrita. Os clãs governavam, e incluíam os ricos, os pobres, os mendigos e os escravos. No passado, mulheres comuns quase não tinham direitos. Muitos bebês morreram e, às vezes, as pobres recém-nascidas foram enterradas vivas. Era uma realidade cruel. Mas agora, nesta nova sociedade, há um homem que diz que todos são iguais aos olhos de Deus. O que mais importa não é a sua tribo, seu sangue ou sua riqueza, mas sua fé pessoal, moralidade e justiça. E ele está falando contra a nobreza e a ordem estabelecida. Muhammad não acabou de encontrar uma religião, ele ofereceu às pessoas uma nova maneira de viver, pensar e ser. Ele recebeu pessoas de diferentes esferas da vida, mulheres pobres, adolescentes, pessoas livres e aquelas que estavam procurando significado e justiça. 20 anos após o início deste sermão, o Islã se tornou não apenas uma fé, mas também o fundamento do Estado. E 100 anos depois, a comunidade mundial, quando a Europa ainda estava se recuperando do que você já se perguntou sobre a queda de Roma. Bem, durante esse período, o mundo islâmico estava ocupado construindo cidades incríveis com esgotos, hospitais e universidades. No primeiro século, eles até tinham uma casa de sabedoria em Bagdá. Era como um pequeno centro de pesquisa onde eles traduziram as obras de Platão, Aristóteles e outros. Eles também escreveram tratados sobre medicina, matemática e até álgebra. É incrível pensar que tudo isso aconteceu ali. A propósito, você sabia que a palavra hijab é árabe? E os médicos também foram treinados lá. Trabalhos de volume de Ibn Sina na Europa. Ele era conhecido como Avicena, e a ótica foi estudada de acordo com as obras de Ibn Qayyim foi a primeira a descrever o princípio dos olhos. Enquanto a Europa estava debatendo como estudar anatomia em estado de estado, os mosteiros no mundo islâmico estavam ocupados copiando livros à mão. Mas no século VI, o mundo islâmico adotou papel e impressão em massa, uma tecnologia emprestada dos chineses. E isso é apenas ciência. Agora, vamos falar sobre a poesia de Sui Porre, que ainda é traduzida e citada por suas belas expressões de amor por Deus, vida e tudo que importa. E não vamos esquecer a arquitetura inspiradora da mesquita em Damasco e a Alhambra na Espanha. Esses não são apenas edifícios, estão vivendo e respirando obras de arte. É uma expressão visual das ideias e filosofia da beleza no Islã. O Islã se desenvolveu de diferentes maneiras em diferentes países. Em alguns lugares, entrou em conflito com outras ideias, mas, em geral, a civilização islâmica era flexível, de várias camadas e complexa. Sim, houve guerras, erros e dogmas, mas também havia filósofos que argumentaram que Deus pode ser entendido pela razão. Havia mulheres que lideraram os círculos de estudo de Hadith e correspondiam a estudiosos. Havia governantes que construíram palácios e pessoas pobres que escreveram poemas. A história do Islã está cheia de histórias maravilhosas. Esta é uma história sobre um mundo cheio de vida, com todos os seus altos e baixos, o silêncio das bibliotecas e a agitação dos mercados, a grandeza dos palácios e a simplicidade da célula de um eremita. É uma história sobre como uma ideia sobre a unidade e a justiça de Deus entre as pessoas pode mudar milhões de vidas e deixar uma marca na história de toda a humanidade. É um drama humano cheio de significado, com seus paradoxos de busca e luz. Esta é a história da Península Arábica no século VI. O século VI é frequentemente visto como uma época em que as civilizações eram isoladas e menos conectadas entre si. Mas essa visão pode ser um pouco enganadora. Mesmo que não houvesse um governo central ou tradições escritas como estamos acostumados a. Hoje, a Arábia era na verdade um lugar bastante vibrante. No norte da península, perto das fronteiras de Bizâncio e Pérsia, havia alguns reinos realmente interessantes.
Os reinos do norte de Nida e Lada foram apoiados por Bizâncio e Pérsia, respectivamente. Era um lugar onde diferentes culturas se uniram, e era uma maneira de os ensinamentos cristãos se espalharem. Era um lugar onde os intelectuais e líderes religiosos se uniram, e era um lugar onde as pessoas eram ativas na diplomacia. Nida era um lugar onde não havia reis, apenas tribos unidas por laços de sangue e um sistema de obrigações mútuas na sociedade por causa de honra. Na Arábia pré-islâmica, os poetas desempenharam um papel semelhante ao de mediador de CR em conflitos intertribais. A palavra era tão importante quanto a doutrina cristã dele, que era realmente popular na Pérsia e entre o povo zoroastriano. Eles não tinham reis, eles tinham tribos que estavam todos ligados pelo sangue e um sistema de obrigações mútuas na sociedade de manter viva a memória de sua história. Na Arábia pré-islâmica, os poetas tiveram um papel importante. Eles eram como cronistas, ideologistas e frequentemente mediadores em conflitos entre tribos. O Hijaz do líder era Meca, que estava em uma importante rota da caravana que se conectava ao sul. A principal população de Meca era a União Tribal de Curais, um grupo que mantinha influência política e poder econômico. Os RITs estavam encarregados do Togo e a peregrinação anual a Caba, o principal local sagrado da região. Caba era um santuário antigo que muitas tribos árabes reverenciavam. Seu significado provavelmente foi muito além de Haqui, uma função puramente religiosa. Durante a peregrinação, foi formada um tipo de zona econômica sagrada e houve uma proibição de conflitos armados, que criaram um ambiente pacífico. O Caaba era um lugar especial onde diferentes tribos podiam se unir em paz. Segundo algumas histórias islâmicas antigas, havia muitas estátuas lá, com 36 delas representando cada dia do ano. Algumas pessoas também dizem que havia fotos de Jesus e Maria, mostrando que Meca estava aberto a diferentes crenças. Mas durante esse período, as crenças religiosas na Arábia eram realmente muito diferentes do que a maioria das pessoas pensava no sul. A península era o lar de algumas formações de Estado realmente interessantes. Era um deles, e eles adotaram o judaísmo como religião do Estado em algum momento da época do reino de Iar. O rei Yusuf do Nuva é lembrado por ser um governante que perseguiu os cristãos em Nidra, um lugar importante para os negócios e a religião. Esses eventos chamaram a atenção de pessoas em todo o mundo. As crônicas e o Alcorão, em Sura al-Baqara, falam-nos sobre pessoas que foram forçadas a deixar suas casas por causa de sua fé após a queda de Iar. A influência se espalhou da região para a Etiópia e depois para Samiã, o que levou a uma bela troca de ideias e práticas entre diferentes grupos cristãos no sul da Arábia. Enquanto os cristãos árabes, especialmente as comunidades antigas e monofisitas, não eram a maioria na parte central da península, eles desempenharam um papel importante na vida cultural e religiosa de cidades como Yatrib, mais tarde conhecida como Medina, Tábica e Taif. Alguns cristãos árabes eram missionários dedicados, espalhando a palavra, enquanto outros eram comerciantes, contribuindo para o crescimento econômico da região. Eles construíram templos e participaram de cerimônias e rituais religiosos, honrando a elite local e suas tradições. Segundo a história, disse que o monge Baíra reconheceu o garoto. Embora a confiabilidade dessa conta esteja em debate, é um exemplo bonito de como o cristianismo influenciou o mundo árabe. As missões zoroastrianas eram ativas no norte da Arábia, particularmente na área de Al-Yaiara e outras cidades sob influência persa. Os zoroastrianos introduziram o conceito de dualismo, o culto ao fogo, um sistema jurídico sofisticado e rituais de purificação. A presença deles foi sentida, mas não se espalhou. Representantes da tradição Hanafi estavam em uma posição especial entre as elites da sociedade. Os Hanafi eram monoteístas que recusaram o politeísmo, mas não eram judeus ou cristãos. Eles procuraram a pura fé de Abraão, que eles pensavam ter sido perdidos. O Hanafi não formou um Zaidi Bamr institucionalizado, que se recusou a sacrificar um ídolo, não comeu carne com base no nome de Deus e seu filho disse, e assim por diante. Mais tarde, ele se tornou um dos fechos de Muhammad. Amigos. Sim, a Arábia Islâmica era um lugar onde diferentes rotas comerciais e crenças religiosas se conheceram. Era um lugar onde as pessoas sempre compartilhavam ideias. As caravanas trouxeram não apenas mercadorias, mas também pensamentos, lendas e disputas teológicas. Aqui, as pessoas que morreram e novas pessoas que ainda não haviam tomado forma faziam parte da mesma comunidade. Portanto, a aparência do Islã não foi apenas um evento aleatório, mas uma parte natural da história. Surgiu em uma sociedade onde havia já um pesquisador ativo, ético, social e espiritual. Foi essa busca que preparou o cenário para o movimento religioso que mudaria a história da região e do mundo na próxima década.
É assim que a Arábia era na véspera das grandes mudanças, fragmentadas e um caldeirão de espera e pesquisa. Não é surpresa, então, que foi aqui que a história do homem que ofereceu a resposta e mudou o mundo começou no ano de 570 DC. A cidade de Meca foi o cenário para um dos abraços amorosos da tribo Quraysh. Dentro da família Shin, um garoto precioso veio ao mundo. Carinhosamente, ele foi nomeado Muhammad, um nome que significava sua linhagem nobre. Seu pai dedicado, Abdullah, faleceu antes mesmo de ele nascer. Quando Muhammad completou 6 anos, seu avô, Abd al-Muttalib, assumiu o papel de cuidar dele, e então seu tio, Abu Talib, continuou a cuidar dele. Apesar de enfrentar desafios, a família do garoto, embora não a mais rica, foi considerada em alta consideração. Seus primeiros anos foram cheios do calor da companhia, da riqueza do intercâmbio cultural e da alegria de aprender e recitar poesia. Compreender códigos de honra tribais. Ele não recebe educação formal, mas é um cara inteligente e prático. Quando ele tem 20 anos, ele é uma figura bem conhecida na cidade, conhecida por sua honestidade e confiabilidade. Eles o chamam de Amin, o que significa nobre. Por 25 anos, ele é convidado a servir por Khadija bint Khuwailid, esposa e viúva de um comerciante influente. Ela pede que ele acompanhe uma caravana para a Síria, e ele faz um ótimo trabalho. Ele retorna com lucro e sem perda. Khadija está impressionada com sua abnegação. Ele é tocado quando se oferece para se casar com ele, mesmo que seja 15 anos mais velho. O casamento deles dura cerca de 25 anos. Eles se tornam mais do que apenas uma família, eles são uma fonte de força e apoio emocional um ao outro. Durante esse período, eles têm filhos que morrem na infância e filhas, incluindo Fátima. Ao longo dos anos, Muhammad se torna cada vez mais isolado. Cada vez mais sai da cidade para a caverna Quer, onde passam a noite sozinhos, pensando na injustiça da vida. Após uma vida de injustiça, ele está preocupado com o estado do mundo ao seu redor, incluindo o comércio de ídolos, a pobreza dos menos afortunados, o abuso de poder e a hipocrisia social. Isso não era apenas uma dúvida religiosa, era uma tensão interna profunda. Aos 4 anos de idade, uma noite, ele teve uma experiência que descreveu como contato com uma força externa. Isso fez-se sentir inteiro, e então ela disse: Deus nunca o abandonará. Você se importa com os fracos, fala a verdade e respeita suas obrigações. Ela o trouxe para ela. Meu querido amigo, se um cristão idoso me dissesse que o mensageiro chegava a Moisés, eu ficaria surpreso. Se eu estivesse vivo quando seu povo o expulsou, Muhammad, ficaria surpreso. Entendo que todos que vêm com o que você trouxe causam resistência. As revelações continuam. Eles não são como tratados filosóficos, eles são textos curtos e poderosos. Eles não discutem a natureza de Deus, eles falam com o pai de órfãos. Eu imploro que você diga a verdade. Esta não é uma reforma ritual, mas uma revolução ética, a princípio. Ele compartilha o que ouviu apenas com seus parentes mais próximos. Primeiro, Khadija é retirado, depois o jovem Ali, Fred Manzaid e o amigo Abu Bakr. São pessoas diferentes de lugares diferentes, mas todos compartilham uma sensibilidade moral comum. A princípio, a ligação é apenas entre eles, mas depois se torna público. Se eu lhe dissesse que há um exército atrás da colina, você acreditaria em mim, não é? Eles respondem: então você sabe que eu sou o Warner. E a partir deste momento, a fase aberta começa, com uma reação que está prestes a se desenrolar. No começo, eles estão um pouco hesitantes, mas quando ele começa a falar sobre como os ídolos não conseguem manter o poder e que todos são iguais aos olhos de Deus, os anciãos da hierarquia de Quraysh começam a mudar de ideia. Eles oferecem um acordo. Um dos líderes da Ubay ibn Rabia diz: se você quer riquezas, faremos de você mais rico. Se você quer poder, você se tornará um líder. Se você quer mulheres, vamos escolher o melhor. Muhammad apenas sorri e diz as linhas de revelação e então ele está quieto. O Bar retorna e, não é bruxaria ou poesia que é diferente. A perseguição começa a ser o que é 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 de novo sofre o clã Hashi inteiro. Eles são o primeiro precedente internacional para proteger os muçulmanos, e isso ocorre não no mundo árabe, mas na África. Ele encontra peregrinos da cidade de Errip, a futura Medina. Eles o convidam para a casa deles. Eles estão procurando alguém para reunir pessoas, alguém para ser justo e liderar. Este evento, que acontecerá em 622, será um grande negócio.
Não será apenas uma realocação simples, será o começo de uma nova era do Hijri. Isso significa que, a partir deste ponto, o Islã não será mais apenas uma fé pessoal, mas também se tornará uma ordem pública. Falaremos mais sobre isso mais tarde. Basta imaginar, é um dia quente em 622, e Meca, este animado centro de comércio e tradições pagãs, está se tornando cada vez mais hostil em relação ao profeta Muhammad e seus seguidores. Os líderes do Quraysh são os responsáveis pela cidade, e estão segurando seu poder e o dinheiro que os peregrinos trazem quando adoram os muitos ídolos ao redor do Kaaba. Parece que os sermões de Muhammad em um Deus, igualdade e justiça são um desafio para eles, e isso está dificultando as coisas. Depois de anos sendo paciente e tentando incentivá-los, nada funcionou. Então, depois que seu tio Abu Talib morreu, que, apesar de não acreditar no Islã, ainda protegeu seu sobrinho de acordo com as leis da família. E sua esposa, Khadija, que não tinha muito a oferecer a ele. A posição de Muhammad estava se tornando cada vez mais difícil. O Quraysh estava colocando cada vez mais pressão sobre ele. Eles foram proibidos de negociar com muçulmanos, banidos da sociedade e alguns até sofreram tormento físico. Nesse momento, de Yatrib, uma cidade de 300 quilômetros ao norte que mais tarde se chama Medina, veio uma oferta muito gentil. Duas tribos locais, Aws e Sharai, que estavam brigando um com o outro por décadas sobre terras e antigas queixas. Vamos aprender sobre Muhammad através de seus sermões e reuniões. Eles o viram mais do que apenas um pregador, eles o viram como alguém que poderia acabar com seus conflitos. Depois de aceitar o Islã, eles o convidaram a morar com eles como líder e árbitro. Este evento marca o início da Hijra, um ponto de virada na história do Islã. Isso não foi apenas um movimento. Era um voo cuidadosamente planejado, cheio de tensão e perigo. A recompensa pelo chefe de Muhammad deveria seguir todos os seus passos. Muçulmanos. É importante deixar Meca em pequenos grupos e em um ritmo de lazer para não atrair atenção indevida. Algumas pessoas estão saindo sob disfarce de comerciantes, enquanto outras estão saindo à noite, deixando para trás suas casas, propriedades e seu modo de vida habitual. O próprio Muhammad permanece até o último momento para garantir que a maioria de seus apoiadores esteja segura. Finalmente, ele solta, partindo com Abu Bakr, seu companheiro mais próximo. Eles fazem um desvio pelo deserto, em vez de um caminho reto para jogar fora seus perseguidores. Vamos nos imaginar na caverna de Saur, uma pequena fenda na montanha a poucos quilômetros de Meca. Os Quraysh, armados e determinados, chegam à entrada da caverna. De acordo com a lenda, algo incrível acontece naquele momento. Uma aranha tece uma teia densa na entrada dentro de questão de horas. Os pombos constroem um ninho próximo, fazendo parecer que a caverna sempre esteve vazia. Os perseguidores decidem não perder tempo na inspeção e seguir em frente. Depois de 3 dias, eles fazem com que estou tão feliz em lhe dizer que o perigo passou. Muhammad e Abu Bakr foram capazes de continuar sua jornada depois de passar vários dias atravessando o Ert. Eles se esforçaram para evitar as principais estradas e confiaram na ajuda de guias. Eles ficaram em Madina. O dia 24 de setembro é um dia especial. Ele marca o início do verão islâmico do acerto de contas, uma nova era para os muçulmanos em Madina. Muhammad é calorosamente recebido pelos moradores de Yatrib, especialmente aqueles que já se converteram ao Islã. Eles veem nele não apenas um líder espiritual. Ele também é um uniter. Ele é o primeiro a construir uma mesquita, e faz isso rapidamente. Muçulmanos, imigrantes de Meca e moradores trabalham juntos para construir uma estrutura simples feita de galhos de argila e palmeira. Esta mesquita se torna mais do que apenas um lugar para oração. Torna-se o centro de toda a vida na comunidade. As pessoas se reúnem aqui para discussões, resolvem disputas e planejam o futuro. Muhammad é um uniter. Ele une os Sanfet, os moradores locais de Sansami, adotando o Islã, introduziu um belo sistema de comunidade chamado Gemido, onde cada migrante foi emparelhado com Medina local. Por exemplo, um Ansar pode compartilhar sua casa, sua comida ou até uma parte de sua colheita com seu novo irmão. Ao mesmo tempo, as linhas entre as pessoas ficaram menos definidas e os laços de amizade e fé foram formados. No entanto, a vida em Madina estava longe de ser calma. Os Minsk al-Quraishites, que viam isso como um desafio ao seu poder, não pretendiam deixar os muçulmanos em paz. Preparar a situação em Madina também está apresentando alguns desafios. Existem 2 grandes tribos judaicas, o Nadir e o Banu Qurai, que estão envolvidos no comércio, artesanato e agricultura.
Eles inicialmente assistem ao novo líder com interesse. No entanto, nem todos estão prontos para aceitá-lo como seu profeta. Além disso, há o Munafiq, um grupo de pessoas que aceitam externamente o Islã para manter sua influência, mas permanecem em seus corações fiéis às antigas tradições e esperando o momento certo. É importante falar contra Muhammad para que todos possamos nos dar bem. Ele escreveu a Constituição de Medina, também conhecida como Saif, pouco depois de chegar. Este documento foi o primeiro tratado da história a reunir todas as pessoas da cidade, incluindo muçulmanos, judeus e até os pagãos restantes. Todos prometeram defender Medina de inimigos externos e resolver suas disputas com Muhammad como juiz supremo. Não importa o que, estamos todos juntos nisso, e isso significa enfrentar qualquer um que tenta machucar outro. O povo judeu, por exemplo, fez uma bela promessa: nunca ajudar os inimigos dos muçulmanos e sempre respeitar seus direitos. Este foi um belo passo para criar uma sociedade em que a lealdade se baseia não nos laços de sangue, mas em valores e responsabilidades compartilhados. Muhammad, o amado líder de Medina, nos mostrou o caminho combinando um papel espiritual com ação prática. Ele é um verdadeiro líder, sempre se envolvendo na comunidade. Por exemplo, ele costumava reunir seus amigos para o conselho ou shura antes da Batalha de Uhud em 625. Ele perguntava a seus homens o que eles pensavam, se deveria ficar na cidade ou sair para encontrar o inimigo. A maioria deles queria sair dos muros, mesmo que ele estivesse mais inclinado a se defender. Ele percebe que a batalha não terminou do jeito que ele esperava, mas não assegura contra aqueles que insistiram. Em vez disso, ele é grato pela lição que aprendeu. Ele é um cara de coração suave que nunca puniria alguém por roubar comida. Em vez disso, ele pergunta: por que você fez isso? Quando ele descobre que a pessoa estava morrendo de fome, Muhammad diz a ele para alimentá-lo e encontrar algo para fazer para que ele possa ganhar honestamente. Isso mostra que, para ele, a lei é uma maneira de ajudar as pessoas e melhorar a sociedade. As tribos judaicas tiveram dificuldades a princípio. Eles concordaram com a Constituição, na esperança de se tornar aliados ou mesmo profetas, seguindo tradições judaicas. Mas em 624, ele mudou a direção da oração da Quibla de Jerusalém para Meca. Isso os fez perceber que o Islã era sua religião. Esta é uma outra história. Com o tempo, a tensão cresceu entre Banu e Nuca, duas tribos de joalheiros. Os muçulmanos haviam insultado uma mulher muçulmana, e isso levou a uma luta e morte. Muhammad queria que todos seguissem o tratado, mas a tribo recusou. Em 624, depois de um curto, eles foram expulsos de Medina. Em 625, Banu Nadir, que era agricultores e proprietários de Palm Grove, era suspeito de alguma coisa. Depois que a fortaleza foi atacada, eles também foram embora. A cidade estava em um lugar difícil ao norte. O pior cenário ocorreu com Banu Raíza em 627, após a Batalha de Urva. Omin. TS e seus aliados sitiaram Medina, e Banu Raíza, apesar do tratado, começaram a conversar com o inimigo. Quando o cerco não deu certo, eles foram acusados de traição. Como resultado, alguns homens foram executados e mulheres e crianças foram feitas de escravos. Foi um castigo difícil que ainda faz as pessoas terem forte sentimento sobre isso hoje, junto com outras tribos. Muhammad agiu de acordo com a Batalha de Badr em 624 é um momento realmente importante na história. Foi uma vitória para os muçulmanos, apesar de terem apenas um pequeno número de pessoas com eles. Isso tornou os muçulmanos mais fortes e os ajudou a obter mais apoiadores. A maneira como eles administravam seu governo era realmente diferente de como outros governos eram administrados na época. Foi baseado na fé em vez de na família. Uma das coisas que eles fizeram foi zakat, que é uma doação obrigatória para ajudar os pobres. A Constituição foi outra coisa importante que eles fizeram. Ele disse que todas as pessoas deveriam ter os mesmos direitos, até escravos. Um desses escravos era Bilal ibn Rabah, que costumava ser escravo na Etiópia. Ele se tornou um membro respeitado da sociedade. Na verdade, ele foi o primeiro a pedir oração porque tinha uma voz realmente poderosa. One time, a Jewish leader asked him, "If you are a prophet, why are you not like Moses with his miracles?" Muhammad replies, "I'm here for all of you, and I'm here for good. When a kind woman from Quraysh stole and asked for mercy, you may be my daughter Fatima. But before the Battle of Urwa, when the Persian Salman proposed to dig a moat around the city, he had a great idea." Muhammad não seguiu a tradição árabe, e isso é realmente importante.
Ansar juntos em uma comunidade unida e trabalhou incansavelmente para protegê-lo. Esses eventos mostram um pensamento inteligente e estratégico, bem como as habilidades de resiliência e liderança que tornaram os líderes da época tão especiais. Esses eventos, juntamente com os grandes esforços diplomáticos, incluindo cartas a governantes de terras distantes, mostram não apenas habilidades militares, mas também o desejo de ver mais do mundo. O primeiro grande evento acontece nos belos Poços de Badr, um oásis pitoresco aninhado ao longo da rota comercial de Mica. A história estava prestes a se desenrolar. Um pequeno grupo de 624 combatentes, liderado pelo Valian Abu Suna, partiu em uma jornada. Sua missão: interceptar uma caravana muçulmana e enviar uma mensagem a Muhammad, um homem com uma influência crescente. Abu Suna reuniu suas tropas, contando apenas 313, muitas das quais estavam armadas com recursos limitados. Apesar de enfrentar um inimigo com números superiores, incluindo o formidável Ali ibn Zu, o grupo permaneceu firme em sua determinação. À medida que a história se desenrola, testemunhamos a notável coragem e determinação desses combatentes, que, apesar de enfrentar probabilidades assustadoras, optaram por defender suas crenças. Um ataque rápido se seguiu, e a chave do sucesso foi o uso inteligente da terra. Um caminho estreito nos poços parou os mouros de Meca e a união dos muçulmanos. No total, 70 inimigos foram mortos e muitos outros foram capturados, incluindo o respeitado Quraysh. Ganhar a batalha não apenas trouxe o tesouro, mas também fortaleceu a autoridade de Muhammad, mostrando que sua estratégia de força foi bem sucedida um ano depois em 625. Em 625, aqueles que buscavam vingança se reuniram no poço. Eles foram chamados de Batalha de Ud, e ocorreu em um lugar chamado Montanha de Muhammad. Com apenas 700 homens, Muhammad assumiu uma posição defensiva. Os arqueiros a cavalo foram os primeiros a começar a batalha, e eles fizeram um ótimo trabalho. Os muçulmanos foram capazes de afastar os ataques, mas o verdadeiro ponto de virada ocorreu quando os arqueiros Khalid ibn Walid, um bravo guerreiro do Quraysh, estavam tão envolvidos em perseguir o inimigo em retirada que ele deixou seu posto. Este erro permitiu que os muçulmanos fossem acumulou-se do lado, e muitos de seus números foram perdidos, incluindo Mazu e Muhammad, que foi ferido. Essa derrota ensinou a Khalid uma lição valiosa. Por que ele não executa Veii em 627? Os micênicos uniram forças com as tribos para formar um exército de 10.000. A Batalha de Kanda ou Moat, que ocorreu no ano 000, quando as forças cercaram Medina, recebeu o nome do persa. A ideia de cavar um fosso pela cidade era de Salma, o que era bastante incomum para a Guerra da Arábia. Após 3 semanas do cerco do ISM, ventos fortes e uma divisão em sua aliança os forçaram a recuar. Muhammad venceu sem uma batalha direta, confiando na preparação e na paciência. Em 630, após 2 anos de paz sob o Tratado de Qudai-Shukur, ele entra em Meca sem derramamento de sangue, declarando uma anistia. Hoje é um dia de misericórdia, não vingança, diz ele, sua voz gentil e gentil. Ele destrói os ídolos do Caaba e transforma Meca no centro do Islã. Sua estratégia não é apenas uma arte militar, mas também a capacidade de esperar. Ele é um líder tão gentil. Ele vê além das batalhas momentâneas e tem fé nas pessoas e seu potencial. Ele é tão apoiado pelo Conselho de Shura com a comunidade, e é isso que o faz se destacar de outros líderes. Ele não confia no medo e na coerção, o que é realmente admirável. Ele constrói lealdade, confiança e perdão, assim como ele fez com Abu Sufyan, um inimigo que se converteu ao Islã. Ele também é um grande diplomata. Ele está em um papel em 628 e envia cartas para os governantes da Pérsia, o Shah Khosrow II, o imperador bizantino Heraclius, o Negus Abissinia e o governante do Egito, Mu'u. Neles, ele escreve: se você aceitar o Islã, estará seguro. Deus o recompensará 2 vezes. Khosrow lê a carta com lágrimas nos olhos. Heraclius pensa sobre isso, mas não responde, e o Negus envia presentes. Essas mensagens não funcionaram imediatamente, mas ele viu as coisas tão longe no futuro, até prevendo categorias de impérios e música. Há esse cara, Badr, que era super ambicioso e queria matar Muhammad. Mas adivinhe, ele acabou se tornando muçulmano. Depois, há Nufai ibn Masud, que era um espião. Ele superou seus inimigos, o que causou alguma tensão entre eles. Todas essas histórias, do Fosso Misericórdia do MEK, mostram como a força de fé, razão e humanidade de Ledera mudaram o curso da história. É bastante intenso, a atmosfera em Madina nos últimos anos do profeta.
Após a conquista de Meca em 63, a vida de Muhammad estava realmente decolando. O Islã estava ficando mais forte e estava se espalhando rapidamente pela Península Arábica, alcançando novas tribos e territórios. Enquanto isso, Muhammad, que já era jovem e saudável há 10 anos, estava começando a mostrar sua idade. Seus cabelos estavam acinzentados, seus passos estavam ficando mais lentos e sua mente estava mais clara do que nunca. Mas mesmo com essas mudanças, sua determinação e clareza de mente permaneceram incomparáveis. Ele continuou a liderar com coração, assumindo os papéis. Apesar de ter sido fisicamente fraco de 630 a 632, ele ainda encontrou uma maneira de usar seu mentor espiritual, juiz supremo e talentos de líderes militares para ajudar as pessoas. Durante esse período, ele trabalhou duro para trazer mais e mais pessoas para o Islã. Ele viajou para diferentes partes da Arábia, até para os oásis orientais, e se reuniu com líderes para falar sobre a conversão ao Islã. Foi uma coisa linda ver as pessoas se unirem e mostrarem seu apoio. Nessas reuniões, há um senso de camaradagem e um desejo compartilhado de paz. A visita de cristãos de Najran, com quem Muhammad conversou sobre a fé, convida-os a ficar com ele. Mas, para garantir a segurança de todos, o Estado Islâmico se oferece para fornecer proteção. Isso mostra que eles estão abertos ao diálogo com pessoas de outras crenças. Um evento importante é a peregrinação de despedida de Hajat al-Wada em 632 de março. Muhammad, sabendo que essa pode ser sua última jornada, decide liderar este. Ele lidera milhares de muçulmanos, mais de 10, nesta jornada de lembrança e reflexão. Milhares de pessoas de Medina a Meca. Esta é sua primeira peregrinação completa. Desde que recupera a cidade em 630, ele a usou para consolidar os ritos que se tornarão a base para gerações futuras. Na planície de Arafat, cercada por um mar de pessoas, ele sobe uma colina e entrega seu sermão de despedida no 10º dia de Dhul-Hijjah. Sua voz, embora enfraquecida acima da multidão. Caros companheiros, tenho um pedido, me ouça com cuidado. Talvez eu não consiga ver todos vocês aqui este ano. Ele começa a pedir unidade, justiça e igualdade diante de Deus. Ele diz que o povo árabe não deve ser superior a pessoas brancas ou brancas para os negros, exceto em piedade e justiça. Ele enfatiza que as antigas diferenças tribais e raciais devem desaparecer no Islã. São diz que o Islã não aceita o costume de disputas sanguíneas que vieram dos tempos pagãos. Ele insiste no respeito pelos direitos das mulheres. Ele diz que as mulheres devem temer a Deus, não seus ajudantes. Ele conclui seu discurso perguntando se você. Ele terá certeza de que aqueles que não podem estar lá sabem o que está acontecendo, e a multidão definitivamente estará a bordo. Então, ele olha para o céu e diz testemunha como se quisesse encerrar sua missão. Depois do Hajj, ele voltará para Madina, mas em breve, sua saúde dará uma guinada para pior. A febre que começou comum se sente um pouco desconfortável, e as últimas semanas no cuidado de sua esposa Aisha, filha de Abu Bakr, são difíceis. Ela cuida dele com tanta ternura e preocupação. Ele não consegue mais se levantar, mas ainda está dando instruções. Sua voz é apenas um sussurro. Ele pede um pouco de tinta e pergaminho para que ele possa escrever o que está sentindo. Isso é importante, mas seus companheiros, que estavam com medo de sua condição, não ousaram fazer isso. Isso causou disputa sobre suas intenções mais tarde. Nos últimos dias, ele disse, cuide da oração e cuide daqueles que estão sob seus cuidados. Em 8 de junho de 632, aos 63 anos, Muhammad faleceu. Sua cabeça repousa no colo de Aisha. Mais tarde, ela disse que parecia ter visto anjos ou jardins do paraíso naquele momento. A morte do profeta foi um momento difícil para a comunidade. Eles estavam confusos e não entenderam por que o líder deles se foi. O Abu Bakr era uma presença calmante. Ele foi ao povo, se reuniu na casa de Aisha e disse, quem adorava Muhammad? Deixe-me dizer que Muhammad está morto. Quem adora Allah, do Alcorão, morre para torná-los reais. Ele puxa a espada e diz, o profeta não está morto. Ele é como Isa. Vou reduzir quem diz o contrário. Precisamos restringi-lo e acalmá-lo até que ele aceite a verdade. O caos ameaça nos engolir, mas Abu Bakr intervém e assume o controle da comunidade. A questão é sobre sucessão, e ele não deixou nenhuma indicação clara de quem deveria liderá-lo. Ele não nomeou um herdeiro, o que causa confusão e desacordo. Os assistentes de Ansar Madina se reúnem no Banu Saída Courtyard, de Banu
que pertence a um dos clãs locais, para escolher um líder de suas próprias fileiras. Eles estão um pouco preocupados com o fato de os Mia Muajirs, como seguidores de antecipadamente, podem tomar o poder por si mesmos. Os Muajirs, incluindo o amado Abu Bakr, Umar e Abu Baidulo, estão no profeta desde os primeiros dias em Meca. O debate é aquecido e as vozes se transformam em gritos. Umar, mais tarde, ele lembrou como eles quase pegaram armas, mas Abu Bakr, conhecido por sua calma e sabedoria, se ofereceu sem compromisso. Alguns deles eram especiais, mas apoiadores do primo de Ali Muhammad genro acreditavam que o poder pelo direito de sangue deveria ter passado para ele. Esse desacordo, embora mantido sob controle na época, criou uma brecha que mais tarde levaria a uma perda de liderança. Estamos no final de uma era de reta. A comunidade está acostumada à sua presença, sua voz e suas decisões. Agora, eles têm que carregar seu legado por conta própria. Isso é difícil para eles. Eles têm que trabalhar juntos para permanecer unidos e fortes sem um profeta. Existem alguns detalhes interessantes sobre isso. Durante a doença, a mosca comandou em seu lugar. Muitos mais tarde pensaram que essa era uma chance de sucessão. Embora ele não tenha confirmado pessoalmente os enterros, ele está enterrado no quarto de Aissa, onde faleceu. Ele não tinha uma procissão fúnebre sofisticada nem nada, ele estava simplesmente embrulhado em 3 pedaços de pano brancos. No dia em que morreu, ele deixou algumas coisas para mim e Madina. Algumas pessoas lá viram um eclipse solar, mas historiadores e cientistas disseram mais tarde que não era possível. A própria natureza lamentou sua morte. Antes de sua morte, Muhammad era o líder gentil e generoso que libertou todos os seus escravos, incluindo o etíope. Maria, mãe de seu falecido filho, Ibrahim, generosamente deu seus bens modestos à comunidade, desistindo de sua riqueza pessoal nos últimos anos de Muhammad. De um grande sermão de despedida a uma partida silenciosa na casa de Aisha, o legado de amor e compaixão de Muhammad vive. O muçulmano. A comunidade estava em boas mãos com os 4 califas justos, Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali. Eles foram os responsáveis pela primeira metade do mundo muçulmano. O tempo de Iod, de 632 a 661, foi um período de crescimento e expansão incríveis para o Islã. Era um momento de justiça, mas também um tempo de conflito e divisão no mundo muçulmano. O primeiro califa, Abu Bakr, ficou no comando por apenas 2 anos, de 632 a 634. Ele enfrentou muitos desafios imediatamente. Muitas tribos árabes se recusaram a prometer lealdade a ele porque eram leais às suas próprias tribos. Isso levou a uma situação em que os guerreiros do Vermelho corriam o risco de desmoronar. Mas ele fez algo para ajudá-los. Khalid ibn Walid foi um grande líder que acabou com a revolta. Ele também liderou campanhas nos arredores da Arábia. Ele fez grandes mudanças, como a coleta de impostos para ajudar os pobres e o exército. Ele também iniciou 2 campanhas contra outros países, que prepararam o terreno para ainda mais conquistas mais tarde. Seu sistema de governo era simples. Ele governou de Medina, e pediu conselhos de pessoas que eram modestas e boas no que fizeram. Todos sabemos que Abu Bakr era um jogador importante nos esforços de inteligência antes da Batalha de Uhud, onde ele corajosamente colocou sua vida em jogo por sua causa. Em seguida, Umar ibn al-Khattab, um indivíduo dedicado e comprometido que desempenhou um papel crucial nos esforços de guerra. O segundo califa governou de 634 a 644. Durante sua década, os muçulmanos sob sua liderança alcançaram um maior crescimento territorial. Eles derrotaram os bizantinos na Síria e no Egito e nos sassanídeos. Começando com a Batalha de Yarmouk em 636 e Pan-Alexandria em 641, Umar introduziu reformas-chave. Ele criou um novo sistema de distribuição de receitas de conquistas. Soldados e a comunidade receberam uma parte. Umar também estabeleceu cargos de governador em Ali. Esses postes permitiram que ele governasse enquanto mantinha o controle de Madina. Seu sistema tributário é bem direto. Os não-muçulmanos pagam Shara e os muçulmanos pagam Zakat Today. Vamos dar uma olhada no Islã e na Hijra. O governo do NM está se tornando mais organizado e estamos vendo o surgimento de tesouros, Baitul-Mal e tribunais. Aqui está um fato pouco conhecido. Umar costumava andar pelas ruas de Madina à noite, checando todos e certificando-se de que todos estivessem bem. Ele até trouxe comida para uma família que estava com fome, mostrando que se importava com sua comunidade. Seu governo chegou ao fim quando um escravo que estava descontente com os impostos foi assassinado. No terceiro califado,
Utan-i Bafan governou de 644 a 656. Durante seu tempo no poder, ele continuou expandindo o Islã, que chegou ao norte da África e Ásia Central. Ele até derrotou a frota bizantina e capturou Chipre. No entanto, houve alguns problemas internos durante sua época. O líder do califado fez uma grande mudança na maneira como o governo foi administrado. A ideia de padronizar o Alcorão e criar um único texto sob a liderança de Zaid ibn Tabi era eliminar discrepâncias. No entanto, ele escolheu parentes da família Mia para preencher os principais postos, que alguns viam como nepotismo. Isso causou descontentamento devido à desigualdade na distribuição da riqueza, apesar de seu sistema centralizado de governo. Aqui está um fato interessante. Uta era uma pessoa tão gentil e generosa que, mesmo sob Muhammad, ele doou generosamente centenas de camelôs ao exército antes da Batalha de Tabu. Infelizmente, sua generosidade foi esquecida mais tarde em meio a acusações que levaram a uma rebelião. Em 656, rebeldes do Egito e do Iraque o mataram em sua própria casa. O quarto califa, Ali ibn Abi Talib, assumiu o poder em 656 a 661 em meio ao caos e tentou restaurar a ordem. A justiça foi cumprida removendo os governadores de Uta e exigindo um julgamento para seus assassinos. Isso foi recebido com resistência, que enfraqueceu o sistema de governança. Quando as províncias começaram a agir de forma independente, suas reformas se concentraram na igualdade e no combate à corrupção. No entanto, essas reformas enfrentaram oposição, levando à Primeira Guerra Civil de Fitna em 656 após o assassinato de Uta. Alguns dos companheiros, incluindo Aissa, Teio e Zubair, estão procurando alguma justiça. Muavia, o governador da Síria e um parente de Uta, não está na mesma página que os outros. Ele não está pronto para jurar lealdade a Ali. Isso leva a um evento emocionante, a Batalha de Sefi em 657 entre Ali e Muavia. Os apoiadores de Ali, que ainda são leais a ele, são feridos com a situação. Eles não querem ver mais brigando, então eles up killing Ali m 661. Isso marca o fim de um período difícil da história, onde havia muitas opiniões diferentes sobre. Durante esse período, havia algumas grandes ideias sobre quem tinha o direito de julgar e governar. Houve muita conversa sobre uma divisão entre sunitas e xiitas. Os xiitas disseram que o califado deve pertencer à linhagem de Muhammad e status espiritual, enquanto os sunitas reconheciam a escolha da comunidade Shura como caminho legítimo. Ali uma vez se recusou a executar um prisioneiro, o que é realmente inspirador. Por insultá-lo, dizendo que não serei como aqueles que condenamos, mostrando misericórdia mesmo no meio da guerra, do ponto de vista analítico, do carisma do profeta, um estado institucional em que Abu Bakr salva a unidade da comunidade, o que mais se esforça para o que mais se esforça. É sobre como o Islã deve existir sem um profeta. Sunis e xiitas têm ideias diferentes sobre o que torna algo legítimo. Sunis como estabilidade, e xiitas defendem a santidade da linhagem de Muhammad. Essas ideias começaram no século VI e ainda definem o mundo islâmico hoje. Após o tempo dos califas justos terminou em 661, o califa Mial passou para o Segundo Mundo, que durou de 661 a 75. É tão emocionante pensar que este foi o primeiro house hereditário na história do Islã. Isso transformou a religião jovem em um verdadeiro império. A complexa estrutura de Estado centrada em Damasco é onde a elite árabe afirmou seu domínio, mas também enfrentou desafios internos que moldaram sua ascensão e queda. Os Amidas, liderados por Muavia ibn Abu Sufyan, chegaram ao poder depois de vencer Dali no primeiro ajuste. O governo deles abriu um novo capítulo na história islâmica, marcada por expansão ambiciosa, florescimento cultural e os primeiros sinais de descontentamento sistêmico. Vamos começar com como o Islã se tornou um império. Depois de ganhar cada vez mais poder a partir de 661, Muavia decidiu que era hora de mudar a capital de Medina para Damasco. Essa nova capital estava em um ótimo local, bem no centro das terras que haviam sido conquistadas na Síria. Isso lhe permitiu gerenciar efetivamente esses vastos territórios e aprender com a experiência do governo bizantino. Ele criou um sistema centralizado de governança que incluía líderes militares árabes e elites locais, além de preservar muitos elementos das culturas que foram conquistadas, como a burocracia grega e as tradições persas. Essa combinação de ideias diferentes ajudou Muhammad a transformar o Islã. É incrível pensar como esse movimento religioso se transformou em uma força política que poderia competir com os outros grandes impérios da época, como o Bizâncio e os Sassanídeos. A chave para essa transformação foi a política de arabização, que espalhou a língua e a cultura árabe para unir diversas populações.
O árabe se tornou a língua da administração, tribunais e religião, substituindo grego e persa nos assuntos oficiais. Mas os idiomas locais, ou aramaico, permaneceram na vida cotidiana. Não muçulmanos também se converteram em árabe. O Islã e giz, um imposto sobre não muçulmanos, ainda estão no lugar e trazem muito dinheiro. Quando falamos sobre arabização, não se trata de substituir completamente os muçulmanos locais. Em vez disso, trata-se de adicionar uma camada árabe às culturas, arquitetura e governança existentes. As conquistas territoriais dos amirs são realmente impressionantes. Em menos de um século, eles expandiram as fronteiras do califado para um tamanho nunca visto antes. No início do século VI, seu território incluía todo o Oriente Médio, norte da África até o Magrebo, e a maioria da Península Ibérica, conhecida como Andaluz. Da Ásia Central ao rio Indus, havia alguns marcos realmente importantes. Por exemplo, a captura de Jerusalém em 637 e a Batalha de Umar. Depois disso, o Ammi-ad-Dov ganhou controle total. Então, a conquista do Egito os tornou ainda mais poderosos na África. E a Batalha de Talas em 751 contra o Tang abriu caminho para o comércio e o intercâmbio cultural com o Oriente. Eles alcançaram todos esses sucessos graças ao seu exército, que consistia principalmente em peças árabes e seu uso inteligente da frota que obtiveram dos bizantinos. Mas essa expansão rápida também veio com problemas. Muitos muçulmanos que não são de árabes haviam se convertido ao Islã, mas permaneceram. As elites malva, embora talvez não sejam as mais proeminentes em outras áreas, desempenham um papel importante no território conquistado. Rias da Pérsia e do Egito. Eles contribuem com seus impostos, como qualquer outra pessoa, e isso às vezes pode levar a alguma tensão, especialmente nas províncias do leste, onde o malva é uma força motriz nas revoltas de Antioquia. Essas revoltas têm tudo a ver com igualdade, o que é uma coisa linda. A arquitetura e a cultura do meio refletem seu status imperial e a maravilhosa maneira de eles misturaram tradições. Um dos símbolos de seu poder é a Cúpula da Rocha em Jerusalém, construída em 691 sob Abdal Malik. Esta bela cúpula dourada, decorada com intrincados mosaicos de estilo bizantino, é um símbolo de significado religioso e poder político. Foi construído para afirmar o Islã na Terra Santa. A grande mesquita da Amida foi construída em Damasco em 706. Seus pátios, colunas e minaretes combinam lindamente elementos dos templos romanos e da estética árabe, tornando-se o coração vibrante da vida cultural. O simbolismo do poder é evidente nas moedas dos Amidas, que mostram que eles foram os primeiros a cuidar de seus próprios dirhams com inscrições árabes em vez de imagens bizantinas e de sol. O maravilhoso da cultura da independência é que ela floresceu através da tradução de textos gregos e persas, o desenvolvimento da poesia, como os poemas do amor a Tal, e a ciência. Embora esse florescimento seja frequentemente atribuído à barragem de Abazi, um fato raro, o incrível em meio a uma rede de estradas e caravanas, como ao cair na Síria, para apoiar campanhas comerciais e militares. Isso raramente é mencionado, mas mostra sua contribuição para a infraestrutura. No ano 711, Valide I, um líder gentil e compassivo, ordenou a construção de um hospital em Damasco. Este hospital foi um dos primeiros no mundo islâmico a tratar os pobres, incluindo cristãos e judeus, completamente gratuitos. Isso mostra que Valide era um líder pragmático e tolerante, apesar do descontentamento, disputas religiosas e extravagância de califas posteriores, como Yazid II. Infelizmente, essas questões enfraqueceram o califado. Em 750, os abássidas, que foram apoiados pelas províncias orientais, Mava derrubou o meio de Zab, que destruiu uma dinastia, mas não antes de um sobrevivente, Arani, teve a chance de brilhar. Ele transformou o Islã em um império, mas, infelizmente, suas divisões políticas e sociais fizeram com que ele entrasse em colapso. Ainda assim, ele deixou para trás um rico legado em cultura, arquitetura e governança que continua a influenciar o mundo islâmico até hoje. O período entre 750 e 1258 foi uma idade de ouro para a civilização islâmica. Esperou mais de 5 séculos e viu um tempo de revolução científica, cultural e intelectual. Durante esse período, o mundo islâmico não apenas preservou o legado das tradições antigas, mas também os enriqueceu criando um centro de conhecimento chamado Abássida. Este centro subiu ao poder em uma onda de descontentamento e foi apoiado pelas províncias orientais. O maravilhoso desta cidade é que tem sido uma encruzilhada de culturas, comércio e ideias desde que foi fundada em 762 pelo califa Al-Mansur, nas margens do Tigre.
É realmente incrível como a regra deles marcou a transição da política árabe para um modelo mais inclusivo, onde persas, turcos e outros povos tiveram um papel fundamental. De fato, Bagdá tornou-se a casa da sabedoria, ou Bait Hikma, sob o califa Harun al-Rashid. Rashid era uma verdadeira joia de um cara. Ele viveu no século VI, e seu filho, Alma, assumiu o nono. Ambos gostavam realmente de ciência e o tornaram um lugar onde pessoas de diferentes religiões e culturas poderiam se unir. Eles chamaram isso de Casa da Sabedoria, e era um símbolo de como o mundo islâmico era aberto ao conhecimento. Eles traduziram as obras de Aristóteles, Platão, Hipócrates, Euclides e Ptolomeu de grego para árabe, o que é incrível. A herança antiga da Europa é algo pelo qual todos devemos ser gratos. É incrível pensar em todo o conhecimento e inovação que vieram disso. Uma das figuras mais significativas desta época foi a álgebra, que não apenas deu seu nome ao algoritmo, mas também moldamos a maneira como pensamos em matemática hoje. Ibn Sina, ou Avicena, como é conhecido no Ocidente, era um verdadeiro mestre da medicina. Seu trabalho na Casa da Sabedoria nos apresentou numerais indianos, incluindo zero, e influenciou bastante a matemática árabe. E não vamos esquecer a brilhante síntese de filosofia grega de Ibn Sina, que abriu novos mundos de pensamento. Teólogos Islâmicos, como Hunayn ibn Isha, um cristão de Bagdá, trabalhou juntos para criar esses enormes livros médicos e metafísicos. Ele traduziu centenas de textos de Hipócrates e Galen, adaptando-os ao mundo árabe com uma precisão incrível. Essa interação com as tradições gregas, indianas e persas estava no coração dessa emocionante mudança. Os ASIDs tiveram tanta sorte de poder assumir a astronomia e a matemática da Índia. Por exemplo, eles desenvolveram trigonometria, que foi desenvolvida pelo Great Al-Bata. Eles também foram capazes de assumir a filosofia e a lógica da Grécia. E a tradição persa trouxe experiência administrativa e riqueza literária a leste e à noite. Essa mistura cultural produziu algumas novas ideias maravilhosas, incluindo o primeiro filósofo árabe com pensamento islâmico. Al-Farabi escreveu tratados maravilhosos sobre o estado ideal, inspirando-se nas brilhantes ideias de Platão. A política doméstica abássida evoluiu da forte centralização para a descentralização gradual, o que foi um grande passo à frente. Os primeiros califas, como Harun ar-Rashid, reinando de 786 a 809, consolidaram o poder através de uma burocracia desenvolvida e um exército que incluía guerreiros persas e turcos. No século IX, o califado está passando por momentos difíceis. Houve muita tensão, como a revolta de Zingidi, e os guardas turcos estão se tornando cada vez mais influentes. No século X, eles começaram a ter uma opinião sobre as coisas também. Com o passar do tempo, as discussões religiosas se tornaram outra área de desacordo. Mutankhamun, um grupo de teólogos racionais, falou sobre a natureza do Alcorão e o livre-arbítrio. Os Mutazilitas, sob em 827, Mamun disse que o Alcorão foi criado durante essa luta. Essa luta atingiu seu pico durante a Inquisição do MIH. Alma, como Ahmad ibn Hanbal, foi forçado a aceitar as visões malignas de Muto. Mas no final, o consenso sunita venceu. Isso mostra como as coisas eram complicadas naquele momento. Por exemplo, o califa Al-Mutazim construiu uma nova capital, Samara, para escapar de As Maravilhas de Bagdá, com suas belas paredes pintadas e tronos de pedra grandes, ainda encantaram e surpreendem os arqueólogos. O astrônomo Al-Bata é realmente algo especial. Ela calcula a duração do ano com uma precisão incrível de apenas 2 minutos, muito à frente dos cálculos europeus. E não vamos esquecer o brilhante poeta Abu Nuwas, que viveu durante o tempo de Harun al-Rashid. Rashid é um poeta que escreve sobre vinho e amor. Ele não tem medo de desafiar normas estritas e é o favorito da quadra. Ele mostrou que os sogros Seljuks eram um grupo fascinante. Eles capturaram Bagdá em 155, o que limitou os califas a um papel religioso. Essa era de conhecimento, Deus e controvérsia deixaram um legado. O entrelaçamento da ciência, fé e poder o tornou um capítulo único. Após mais de 5 séculos de relativa paz e prosperidade sob o califado de Abazi, o fim chegou em 1258. A invasão mongol liderada por Kula, neto de Genghis Khan, destruiu Bagdá. Este evento, conhecido como a Queda de Bagdá, foi um momento muito triste para o mundo islâmico. Marcou o fim de uma era conhecida como Age de Ouro. Os mongóis assumiram a cidade após um longo cerco. Eles destruíram muitos lugares importantes, incluindo a Casa da Sabedoria. Eles também mataram muitas pessoas, incluindo o califa Al-Mansur.
Essa destruição teve um grande impacto no mundo islâmico. Causou mudanças políticas e culturais, e levou à ascensão de novos poderes regionais. A queda de Bagdá não significava o fim do Islã como religião ou civilização, mas tornou o califado muito mais fraco. Os abássidas tiveram a gentileza de permanecer no Cairo, protegidos pelos Mamuks, até 1517. Mas até então, seu papel era praticamente apenas simbólico. O mundo islâmico estava mudando, com muitos estados diferentes surgindo e se adaptando a novas situações. A invasão mongol causou muitos danos, mas também criou oportunidades de mudança. Os Mamuks no Egito e na Síria são um estudo de caso tão interessante. Eles eram um baluarte de resistência para novas dinastias e mudanças culturais entre as forças regionais que chegaram ao poder. A vitória principal foi na Batalha de Alu em 1260, sob o comando do sultão Qutuz e seu general, Baibars. Esta vitória parou o avanço mongol, que é uma conquista tão significativa. A expansão para o oeste e o crescimento do poder Mamluk levaram ao florescimento da cultura islâmica no Cairo. Este período também viu o RIS e dos clãs no Iraque, e a conversão de muitos para o Islã, particularmente sob a influência de Ghazan Khan no final do século X. Isso contribuiu para o ressurgimento das tradições persas, incluindo poesia. Foi sob sua proteção amorosa que a bela arte de Saadi e Rumi começou a florescer. O Sultanato de Delhi, fundado em 1206 por Qutb al-Din Aik, apareceu na Índia. Os sultões, incluindo o amado Alá-ad-Din Khilji, fortaleceram o reino após os ataques mongol. No início do século X, ele corajosamente repeliu os mongóis e expandiu o poder do sultanato, estabelecendo as bases para uma nova era. A cultura islâmica próspera no Magrebe, longe da devastação mongol. A dinastia assídica na Tunísia mantém sua independência e apoia o quarto Quarta Islamique, que são os herdeiros da tradição andaluz. Após o declínio do sufismo andaluz nesse período, eles desempenham um papel crucial na preservação e proteção dessa rica herança cultural. Após a queda de Bagdá, muitas coisas mudaram para o mundo islâmico. A estrutura política desmoronou, e ordens sufis como Naqshbandi e Qadiri interviram para ajudar. Essas ordens se tornaram santuários espirituais, mantendo vivo o espírito do Islã para as pessoas comuns. Uma das grandes figuras da época foi o poeta Jalal ad-Din Rumi, que morava no século X. Seus poemas místicos no Masnavi são um belo exemplo da força e resiliência da cultura islâmica. Seus ensinamentos, com sede incônia, tocaram a vida de milhões. Eles se espalharam pela nova Ordem Levi, um grupo conhecido por sua bela dança do derviche. Os cheques sufi como Ibarabi da Andaluzia ajudaram a desenvolver a ideia de unidade do ser, que teve uma grande influência na filosofia e na teologia. Podemos ver mudanças culturais em novas formas de arte e literatura, como as belas miniaturas do Irã. É realmente maravilhoso ver como os poemas ilustrados se tornaram tão populares durante a Era Ilhan, que foi uma ocorrência rara após a queda de Bagdá. O brilhante estudioso Nasir ad-Din Tusi, um sobrevivente dos mongóis, encontrou um observatório em Maraga, onde compartilhou seu conhecimento astronômico com os outros. Bers, que era escravo antes, construiu mesquitas e escolas no Cairo, incluindo a bela Mesquita do Azar. Tornou-se um símbolo de renascimento, sabe? A invasão mongol e a queda de Bagdá destruíram a antiga ordem, mas abriram caminho para uma nova era da diversidade. O mundo islâmico adaptou-se por novas dinastias, sufismo e renovação cultural. Essa transformação, completa com perda de realizações, mostra a resiliência do Islã. As condições da música após o mundo islâmico foram fragmentadas pela invasão mongol, e a queda de Bagdá em 1258 é realmente interessante de se pensar. A era moderna inicial começou quando três principais impérios islâmicos, o Otomano, Safávida e Mughal, entraram na arena da história. Eles se tornaram forças dominantes do século XV ao XX. Os estados evoluem para mais do que apenas gigantes políticos, eles se tornam laboratórios culturais e religiosos vibrantes. O Islã assume novas formas, entrelaçando com as tradições locais e as esperanças dos governantes. Cada império interpreta o Islã à sua maneira, criando sistemas exclusivos de direito e governo, além de uma bela arquitetura e arte. Eles enfrentam os desafios dos movimentos de reforma, e suas histórias estão cheias de intrigas, luxo e detalhes inesperados que tornam essa época tão emocionante. Vamos mergulhar em seu mundo e levar cada um em ordem. Primeiro, o Império Otomano, que começou como uma pequena tribo turca no norte, liderada por Osman I no final do século. A Anatólia Oeste começa a crescer e se expandir.
O período mais emocionante e importante de sua história começa no século XV sob Suleiman, o Magnífico, que governava como sultão conhecido na Europa como Magnífico e no mundo islâmico como Kanuni. Suleiman, o Magnífico, trabalhou duro para transformar o império em uma superpotência. Os otomanos se estendem da Hungria ao Golfo Pérsico e da Argélia ao Cáucaso. Os otomanos seguem o sunita madhab, uma das 4 escolas jurídicas. Esta escola é conhecida por ser flexível e pragmática. O sultão era um cara incrível. Ele era um governante secular, mas também corajosamente defendeu a fé. Em 1453, ele conquistou a cidade e o nomeou Istambul, tornando a capital. A cidade tornou-se o coração do mundo islâmico em 1517, quando Selim I, apelidado de Ivi, governou lá. O terrível Egito conquistado, derrubando os últimos abássidas no Cairo. E conferir o título de califa sobre si mesmo. Os sultões otomanos reivindicaram esse título, inicialmente como uma manobra política para legitimar seu poder sobre as terras árabes, em vez de uma vocação religiosa sincera. Isso causou controvérsia entre os muçulmanos. O sistema otomano do governo combinou a lei da Sharia. Os decretos do sultão são como as regras do jogo, mantendo tudo funcionando sem problemas. Eles lidam com impostos, serviço militar e até coisas cotidianas, como o tamanho do turbante. É um sistema de gerenciamento bastante flexível, não é? O que é realmente interessante é como as comunidades religiosas de Miletos, incluindo cristãos, judeus e outras minorias, cuidam de seus próprios tribunais e escolas, com o olhar amoroso de Istambul vigiando-os. É uma bela mistura. Eles apreciam todos os tipos de influências, desde a grande opulência de Bizâncio até o elegante refinamento da Pérsia e o simples charme da Ásia Central. A poesia floresce na corte de Fus, onde Uli escreve seus livros em 3 idiomas, turco, árabe e persa. Ele derrama seu coração sobre amor e misticismo. E, é claro, a arquitetura atinge seu zênite com a mesquita de Suleimani em Istambul. Esta obra-prima foi construída na década de 1550 pelo brilhante Sina. Os esbeltos minaretes e a enorme cúpula, inspirados em um símbolo de Sofia, são um detalhe realmente interessante. Sina, filho de um cristão grego, foi recrutado pelo sistema Deu-Shirme. Nesse sistema, meninos de famílias não muçulmanos foram levados para os janízaros. Sinan projetou mais de 0 edifícios, incluindo pontes e palácios. Movimentos de reforma dentro do império, a ordem de Bektashi, mistura sufismo e outras crenças. No final do século, os otomanos enfrentaram um novo desafio social da Arábia. Exigiam um retorno estrito às suas raízes. O Império Safavid surgiu no Irã em 151. Seu fundador, o jovem Ismail I, tinha apenas 14 anos. Ele se proclamou Shah e estabeleceu o xismo da persuasão de Omã. Este foi um passo radical, diferente dos otomanos sunitas. Os mughals acreditavam que o Islã era uma jornada mística. Eles pensaram que os 12 imãs, começando por Ali, eram infalíveis. Eles também acreditavam que ele era um descendente do 7º imã, Musa Alca. Ele até sugeriu seu seguidor messiânico, Alba. As tribos turcas, com seu turbante vermelho e 12 listras, honraram os imãs. Eles o viram como quase a personificação da divindade. A estrutura do Estado Safavid foi baseada nessas crenças. A teocracia do Shah é como um abraço caloroso da espiritualidade e da vida secular, onde a Sharia se entrelaça graciosamente com a vida cotidiana. Os estudiosos xiitas, conhecidos como ulema, desempenham um papel sincero na governança da comunidade, infundindo-a com a rica cultura persa que Shah Abbas, governante de 1588 a 1629, tão lindamente incorporado. Ele traz capital para Isfahan e a transforma na joia do império, a bela praça Nesh-Jahan com a magnífica mesquita do Sheikh. A arte atinge seu pico nas miniaturas requintadas. Os trabalhos de Reza Abazi ganham vida com linhas delicadas e cores vivas em cenas de caça e penas. Aqui está um fato interessante. O próprio Shah Ismail escreveu poemas sob. Ele usou o pseudônimo Katai quando cantou sobre Ali e amor místico. Ainda hoje, sua poesia é amada por muitos azerbaijanos. As ideias reformistas no Irã Safávida estão associadas ao messianismo xiita. Mais tarde, porém, Shah Abbas se tornou o líder do Império Mongol na Índia. Isso começou em 1526. Ele era descendente de Timur e Genghis. A vitória de Khan na Batalha de Panipa foi um ponto de virada, marcando o início da dinastia Yes.
Durante seu reinado, Nala Ali experimentou um período de crescimento e desenvolvimento significativos. Os Mughals adotaram uma política de coexistência pacífica, buscando reunir diferentes comunidades religiosas. Eles esperavam unificar muçulmanos, hindus, jainistas e até cristãos. Em Fatehpur Sikri, ele criou um Estado Mughal único e inclusivo, onde pessoas de diversas origens poderiam se unir em harmonia. Em uma monarquia centralizada com uma burocracia desenvolvida, a lei da Sharia é aplicada suavemente, cedendo aos costumes e decretos locais. A cultura Mughal é uma bela mistura de influências persas, indianas e da Ásia Central, e o Taj Mahal, construído por Shah Jahan para sua esposa Mumtaz em 1632, é o exemplo perfeito dessa rica herança cultural. Sua arquitetura é como uma lufada de ar fresco, com mármore branco e minaretes simétricos que irradiam harmonia. A arte floresce em miniaturas, ilustrando as memórias de Babur, a história do fundador. Um detalhe interessante, Mauski Padit Shah, incluindo Jihangir, escreveu poesia. O filho de Shah, Jahan, deixou os poemas do amor para Mumtaz. Babur descreveu a bela paisagem da Índia como a letra da música de um viajante, cheia de pontos turísticos, sons e sentimentos da jornada. Enquanto a maioria dos imperadores Mughal era conhecida por seu governo pacífico, Akbar enfrentou alguma resistência do Lem. Mais tarde, Aurangzeb, em 1658, trouxe de volta o Islã rigoroso ao fortalecer a Sharia. Esses três impérios, cada um com seu próprio espírito único, mostram como o Islã se adapta à época. Otomanos, eles construíram um belo império sunita pacífico. Safávides, eles deram vida ao xiismo, tornando um ideal místico. Mughals, eles eram todos sobre harmonia na diversidade. Suas diferentes crenças, culturas e maneiras de governar se reuniram para criar um rico mosaico que ainda nos inspira e nos surpreende hoje. Música. Após os grandes impérios islâmicos da era otomana, ficamos com uma rica tapeçaria de culturas e influências. Durante os séculos tumultuosos e complicados dos séculos XX, o mundo tradicional estava enfrentando muitas mudanças provocadas pela Revolução Industrial, expansão colonial e pelas ideias do Iluminismo. Foi o momento de tentar descobrir as coisas e criar novas ideias. Poderes europeus como Grã-Bretanha, França e Rússia estavam assumindo muitas terras no mundo islâmico, do norte da África ao sul da Ásia. Isso deixou as sociedades muçulmanas com o desafio de como se apegar à sua fé e identidade enquanto lidava com o domínio estrangeiro. Existem tantas tendências diferentes por aí, como reformismo, islamismo, modernismo. Cada uma dessas tendências tem sua própria estratégia, e é realmente interessante ver como o Islã respondeu aos desafios. Vamos conhecer alguns dos pensadores mais brilhantes, como Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Iqbal e Ali Sharia. Será tão bom aprender como a religião é importante entender como o colonialismo surgiu no mundo islâmico. Começou a se enraizar na Europa e nos Estados Unidos, e no século XIX, havia se tornado uma força muito forte. No início do século XX, a Grã-Bretanha estava no controle da Índia e em algumas partes da Península Arábica. A França assumiu a Argélia, a Tunísia e o Marrocos, e o Império Russo também havia se expandido. Ásia Central e o Cáucaso. O Império Otomano costumava ser um país realmente poderoso, mas a essa altura estava em declínio e era chamado de doente da Europa. Em 1924, o último califa, Abdul II, perdeu seu poder e o Império Otomano terminou oficialmente. Este evento foi realmente chocante para os muçulmanos. A colonização trouxe mais do que apenas opressão política. Também causou uma grande mudança cultural, pois ideias ocidentais como secularismo, nacionalismo e progresso começaram a influenciar a região. As sociedades islâmicas foram profundamente afetadas pelo desafio colonial. Em resposta, muitas pessoas, incluindo Jamal al-Din al-Afghani, um pensador carismático, propuseram reformas. Nascido em 1838 no Irã, al-Afghani viajou pela Índia, Egito e Império Otomano, buscando unir os muçulmanos de diferentes regiões do mundo. Ele acredita que a Europa pode ser um farol de esperança para os muçulmanos. Através da educação e da unidade, ele vê o potencial da ciência e da tecnologia ocidentais como uma ferramenta que pode ajudar os muçulmanos a recuperar sua força. Suas palavras, o Islã é uma religião da razão, não a submissão cega, refletem sua esperança de harmonizar a fé com a modernidade. Juntamente com seu aluno, Muhammad Abe, o mufti egípcio, eles estão trabalhando para apresentar uma compreensão moderna e flexível do Islã da Sharia. Suas ideias realmente inspiraram toda uma geração de reformadores.
Embora ALF continue sendo uma figura misteriosa, disse que ele já teve uma discussão animada com filósofos europeus em Paris enquanto desfruta de uma xícara de café em um café. Esse foi um gesto cultural ousado para a época. O islamismo está surgindo junto com a reforma e buscando a salvação em um retorno ao Islã puro. Um de seus representantes mais brilhantes é Hassan al-Banna, 1928. O movimento Musa Brothers no Egito é intrigante. O fundador do grupo, um muçulmano, tem algumas visões interessantes sobre a influência e a sociedade ocidentais. Ele acredita que a influência ocidental está corrompendo os muçulmanos e exige uma sociedade construída exclusivamente sobre a Sharia. Seu slogan, o Alcorão, nossa Constituição, parece ser um desafio para as autoridades coloniais e as elites seculares. Islamistas, ao contrário dos reformadores, muitas vezes rejeitam a modernização, vendo-a como uma ameaça. Para valores espirituais. Mas a influência deles está crescendo, especialmente entre os pobres, que estão cansados da opressão estrangeira. Um fato curioso sobre al-Banna é que ele gostava de relógios. Ele começou uma oficina, e foi um momento realmente significativo para sua visão de reunir o Islã e a modernidade. O modernismo oferece um caminho diferente, conectando o Islã às ideias ocidentais. Um de seus líderes é Muhammad Iqbal, um cara incrível nascido em 1877 na região de Punjab, na Índia Britânica. Ele era poeta, filósofo e advogado. Ele estudou em Cambridge e Munique, absorvendo o pensamento europeu, mas permaneceu muçulmano profundamente religioso. Iqbal sonhava em reimaginar o pensamento religioso no Islã. Ele chamou seu livro de 1930 poemas como A Queixa de Sheikh, e foi um momento realmente especial para ele. Em um momento terno, ele coloca uma pergunta sincera a Allah: por que os muçulmanos perderam sua antiga grandeza? Esta questão comovente é lindamente capturada no hino Ava Kenings. Ele expressa o profundo sentimento de que o coração de um muçulmano é como uma espada, enquanto a mente serve como seu escudo. O amado Iqbal inspirou a criação do Paquistão, embora ele próprio não tenha vivido para ver sua independência em 1947. É realmente notável como esse luminar modernista, Nishanu, reinterpreta outra figura poderosa, Ali Sharia, um pensador iraniano nascido em 1933 e educado em Paris. A Sharia combina lindamente a teologia xiita com o marxismo, criando uma perspectiva única e inspiradora. A ideologia revolucionária da Sharia vê o Islã como uma ferramenta para libertar os oprimidos, o que é realmente inspirador. Ele reinterpreta o martírio do Imã Hussein em Karbala como um símbolo da luta contra a tirania, o que é uma ideia realmente emocionante. Suas palavras todos os dias são Ashura. Todo lugar em Karbala inspira a Revolução Iraniana de 1979, e ele morre em Karbala. Em 1977, no exílio, talvez nas mãos dos agentes do Shah, mas suas palestras ainda despertam mentes. Curiosamente, ele gostava de citar existencialistas franceses como Sartre em seus sermões. O Islã se adapta aos desafios. Não é incrível como as ideias e a internet tiveram um papel tão grande no espalhamento do Islã por toda a Europa. É emocionante ver como as mesquitas surgiram em lugares como Londres, Paris e Berlim, especialmente em 1933, quando a primeira mesquita no Reino Unido foi estabelecida em Woking, graças aos esforços dos muçulmanos indianos. Nos Estados Unidos, o Islã chegou com escravos africanos, muitos dos quais mantiveram a fé em silêncio. Durante o século XX, o Movimento da Nação do Islã, fundado por Wallace Fardo em 1930, atraiu seguidores. Embora seus ensinamentos possam ter diferido do Islã tradicional, é importante reconhecer as contribuições de Malcolm e outros que abraçaram esse movimento. Ele abraçou o Islã ortodoxo em 1964 e se tornou sua voz vibrante. A primeira mesquita na América foi construída em 1929 em Iowa por imigrantes sírios. Refletindo sobre esse período, ele pensou: o suor e o colonialismo multifacetado esmagaram minha terra, mas eles também deram à luz os pensadores que estão procurando caminhos a seguir. Reformistas como Alf viram a razão nele. Islamistas como al-Banna o chamavam de modernista. Revolucionários da Sharia, como Iqbal, sonhavam com a síntese da Sharia, transformando em uma revolução na Europa e nos Estados Unidos. O Islã é incrível. Em 1952, Londres sediou um concurso de beleza para mulheres muçulmanas em hijabs, mostrando como as pessoas estavam se unindo e abraçando novas ideias. O Islã existe há séculos, e ainda está evoluindo e trazendo novas surpresas. Começou como uma pequena religião no deserto da Arábia, mas agora é uma comunidade global com milhões de pessoas de diferentes culturas e muitas novas ideias.
A religião é sobre pessoas, sua história e sua conexão entre si. Sonhos, suas lutas e tudo o que eles representavam. Vimos como Muhammad United Tribes em Madina, como Meio e Abazi. Vimos como os otomanos, safávidos e múgaus construíram seus próprios mundos únicos. Vimos o Islã sobreviver às crises, das invasões mongol à opressão colonial, e cada vez encontrarem a força para renascer. Seja através das ideias sufi, do racionalismo à casa da sabedoria ao fervor revolucionário da Sharia, a história dos árabes se tornou uma âncora nas tempestades do tempo. Civilização islâmica, isso não é um monólito, mas uma coisa viva e respiratória, composta de todas as coisas boas e ruins que aconteceram ao longo dos anos. É tudo sobre procurar a verdade e lutar pelo que é certo. Lembre-se dessa história da tradição sufi. Aqui estava esse viajante que perguntou a um sábio: o que é leve? O sábio disse: a luz é o que você vê quando a vê através do mundo. O Islã, como essa luz, sempre foi uma chama interna que as pessoas levaram com elas através dos tempos, iluminando o caminho a seguir na arte, ciência e ética. É difícil não ser rasgado por conflitos hoje em dia, e é natural procurar significado na vida. O Islã tem muito a oferecer, incluindo sua rica cultura, de tasficerdia a justiça pelos fracos. Ele também tem uma maneira de nos inspirar a ver a unidade na diversidade. Sua história mostra que a civilização está viva enquanto suas ideias estiverem vivas e as pessoas estão prontas para implementá-las. Talvez a principal lição desses 14 séculos seja que toda crise seja uma chance de começar de novo se estivermos prontos para crescer.